Primeira Guerra Mundial. Na Europa, entre os anos de 1871 a 1914, ocorreu um momento chamado de Belle Époque, ou Bela Época. Foi um período de paz e prosperidade. Foi um momento de grandes avanços tecnológicos, sociais e culturais, mas também foi marcado pelo surgimento de conflitos que levaram à Primeira Guerra Mundial. O imperialismo foi um dos fatores que contribuíram para a competição e disputa entre as nações europeias. Com a Revolução Industrial, as potências europeias passaram a buscar novos mercados para seus produtos e matérias-primas. Isso levou à expansão colonial, com a conquista de novos territórios na África, na Ásia e na América, o denominado neocolonialismo. O neocolonialismo foi uma forma de imperialismo que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. Nesse sistema, as potências europeias dividiram entre si os territórios conquistados, sem se preocupar com as populações locais. A partilha da África foi um dos exemplos mais marcantes do neocolonialismo. Em 1885, as potências europeias se reuniram na Conferência de Berlim para dividir o continente africano entre si. Essa partilha foi feita de forma arbitrária, sem levar em consideração as fronteiras naturais ou as culturas locais. O nacionalismo também foi um fator importante na Belle Époque. Com o crescimento do capitalismo, as populações europeias começaram a se identificar com suas nações. Isso levou ao surgimento de movimentos nacionalistas, que defendiam a soberania e a unidade de cada país. O pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês foram alguns dos movimentos nacionalistas que surgiram na Belle Époque. O pan-eslavismo era um movimento que defendia a união de todos os povos eslavos, que viviam na Europa Oriental. O pan-germanismo era um movimento que defendia a união de todos os povos germânicos, que viviam na Europa Central e na Europa Oriental. O revanchismo francês era um movimento que defendia a recuperação dos territórios perdidos pela França na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A corrida armamentista foi outro fator que contribuiu para o estupim da Primeira Guerra Mundial. Com o aumento da tensão entre as potências europeias, cada país passou a aumentar seu poderio militar, na tentativa de se proteger de um eventual ataque. Essas movimentações promoveram acordos e a formação de dois blocos antagônicos. A formação de blocos militares com os principais impérios também foi um fator que contribuiu para a guerra. A Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia, se opôs à Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Mas foi com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o estopim da Primeira Guerra Mundial. O assassinato foi usado como pretexto pela Áustria-Hungria para declarar guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia. Isso levou à mobilização das potências europeias e ao início do conflito que foi de 1914 até 1918. A primeira fase da guerra, chamada de movimentação, ocorreu entre 1914 e 1915. Nesta fase, os dois blocos rivais, a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, entraram em guerra. O conflito começou com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, em resposta ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia, em resposta à mobilização russa em apoio à Sérvia. O Reino Unido, aliado da França, declarou guerra à Alemanha, em resposta à invasão alemã da Bélgica, que era um país neutro. A fase de movimentação foi marcada por uma série de batalhas rápidas e decisivas. Na Batalha de Marne, em setembro de 1914, os franceses conseguiram deter o avanço alemão em direção a Paris.
Na Batalha de Tannenberg, em agosto de 1914, os russos derrotaram os alemães na Polônia. Na Batalha de Gallipoli, em 1915, os britânicos e franceses tentaram invadir a península de Gallipoli, na Turquia, mas foram derrotados. A segunda fase da guerra, chamada de trincheiras, ocorreu entre 1915 e 1917. Os dois lados cavaram trincheiras para se proteger dos ataques inimigos. A Guerra de Trincheiras foi uma guerra de desgaste, na qual os dois lados tentavam desgastar o inimigo com ataques constantes. Algumas das batalhas mais importantes da Guerra de Trincheiras foram a Batalha do Somme, em 1916, que causou mais de 1 milhão de baixas, e a Batalha de Verdun, em 1916, que durou 10 meses e causou mais de 700 mil baixas. A terceira fase da guerra, fase final, ocorreu entre 1917 e 1918. A Guerra de Trincheiras terminou em 1917, quando os Estados Unidos entraram no conflito. Os Estados Unidos, que eram uma potência industrial, forneceram apoio militar e financeiro à Tríplice Entente. Neste mesmo ano temos a saída da Rússia da guerra. Em 1918, a guerra entrou em sua fase final. Os aliados lançaram uma série de ofensivas que levaram à derrota da Alemanha. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. O armistício foi assinado em Compiègne, na França, e entrou em vigor às 11 horas da manhã, horário de Paris. Os termos do armistício exigiam que a Alemanha cessasse todas as hostilidades, retirasse suas tropas de todos os territórios ocupados, entregasse suas armas e munições aos aliados, e que permitisse que os aliados ocupassem a Renânia, uma região estratégica na Alemanha. O final ocorreu com o Tratado de Versalhes, um tratado de paz assinado em Versalhes, França, em 28 de junho de 1919. O tratado, assinado pelos aliados e pela Alemanha, encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Os termos do Tratado de Versalhes eram muito duros para a Alemanha. Eles incluíam reconhecimento da culpa alemã pela guerra, pagamento de reparações de guerra à França, Bélgica, Reino Unido e outros países, perda de territórios, incluindo Alsácia-Lorena, para a França, restrições ao exército e à marinha alemãs. As nações vencedoras também criaram a Liga das Nações em 1919, com o objetivo de reunir os países para evitar uma nova guerra, promover a paz e a segurança internacional, resolver disputas internacionais de forma pacífica e promover a cooperação entre os países. A Liga das Nações teve um impacto limitado na prevenção de conflitos. No entanto, a organização foi um passo importante para o desenvolvimento do direito internacional e da cooperação entre as nações. A Europa pós-guerra estava devastada. As áreas agrícolas e industriais foram destruídas, e a população estava desiludida com a guerra. Os Estados Unidos, que saíram da guerra sem danos significativos, forneceram ajuda financeira e material para a reconstrução europeia. Mas no fim da guerra, os termos do Tratado de Versalhes foram muito duros para a Alemanha. As punições foram consideradas por muitos alemães como humilhantes e injustas. Essas punições contribuíram para o sentimento de ressentimento e frustração na Alemanha, que levou ao surgimento do nazismo e à Segunda Guerra Mundial.